Hoje, no terceiro episódio, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio doutora psicóloga Alia Merabé, não é isso, doutora? Perfeito, doutor. A Isso Merabé que vai mesmo. falar sobre a importância da questão da saúde, né, das crianças com relação à psicologia, os benefícios, a importância das Sim. famílias, né? Enfim. Gostaria, doutora, que você se apresentasse, falasse um pouco Uhum. sobre a sua questão profissional, pessoal, sobre a Perfeito, importância da psicologia para a criança e também para a família, né? perfeito. Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu me chamo Alia Merabé, sou psicóloga, atuo hoje na clínica Neuroability, né? Atualmente eu estou como gerente de pessoas, né? Eu comecei dentro da assistência, Uhum, atendendo as crianças, e aí, conforme a empresa foi crescendo, sim. fui galgando, né? Fui crescendo São o quê? junto com a 3 unidades? Neuroability. Hoje nós estamos com 2 2 unidades. unidades, Uhum. isso, uma na 14 de abril e outra no Shopping Metrópole. Somos a primeira clínica dentro de um Pô, shopping, legal. né? É algo muito bacana. E dentro da clínica a gente atende crianças neurodiversas, Uhum. né? E lá a gente faz um trabalho muito grande, atendendo mais de 60 crianças, com uma Legal. lista de espera gigante. Sim, a necessidade é muito grande, Isso, né? porque infelizmente ainda é um mercado muito Carente. escasso, carente, né? Uhum. Não tem jeito. Então eu sempre digo, enquanto mais clínicas tiverem, melhor, né? Para Sim. Belém e para todas as crianças e as famílias que precisam ter acesso a esses serviços. O podcast passado, conversei com um casal de educadores físicos e eles falavam justamente sobre isso, da carência Sim, de profissionais em Belém. Deve ser no Brasil inteiro, né? sem Tá dúvida. falando nível de Belém. Sim, E na psicologia também, te também. percebe a mesma carência. Sem dúvida. A especialidade, se a gente for pensar muito para criança, né? O que eu Sim. consigo hoje, como profissional, ver dentro do mercado que está acontecendo, e isso é um movimento que me assusta, Aham. sobre os psicólogos que atendem as crianças. Uhum. Estão, como é que eu digo, categorizando as crianças. Uhum. Tipo assim, eu preciso que atenda meu filho, tem 11 anos. Uhum. Eu só atendo de Sim, a até 4 anos. faixa etária, né? Isso. Questão de faixa Gente, etária. isso tá me assustando, como se a gente pudesse pegar, cortar um bolinho e Uhum. categorizar essas crianças. Sim. Qual é o medo disso, né? É porque os transtornos a gente não pode colocar eles dentro de uma prateleirinha e falar daqui a... Então eu fico sem A, entender o todo, a né? evolução da criança não vai, não Exatamente. é uma idade cronológica, né? O Exatamente. desenvolvimento dela, né? Não é a questão da idade. Tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas às Isso. vezes ela tem uma idade que não corresponde à idade É. cronológica dela. E Seria os isso. profissionais estão muito numa sistemática assim. E eu acredito que isso a gente ganha alguns grandes problemas com essa Doutora, a gente categorização. fala muito, né? Assim, no dia a dia a gente vive muito que crianças, crianças, crianças. E os Isso. jovens e adultos? Eles existem, Pois né? É o é, que eu exato. digo. As pessoas, É, principalmente quando a gente... crianças autistas, crianças mais... Crianças autistas. Gente, essas crianças já viraram adultos, viu? Já Sim, tem vida Aham. própria e é muito engraçado. Tem um movimento nas redes sociais que tem bombado alguns Uhum. autistas adultos, né? Porque, primeiramente, por conta dessa idealização, Sim. como se os autistas parece que eles não crescem, É, é né? verdade. E não é isso, gente, né? Eu A já estou gente preocupado que meu filho já tem 12, daqui a pouco ele isso, está maior idade, né? A gente vai em algumas clínicas, eu exatamente. já tive para profissionais falar, só atendo a tua até tal idade. Isso, Mas e aí, vai para onde depois? é o que acontece. Vai sair, já tem aquela identidade, já tem aquela, Uhum. já criou a confiança daquele profissional, daquela clínica, e depois? Por que esse movimento, né? A gente pode justificar dentre algumas coisas quando a gente pensa nas questões das podas neurais, Sim, né? Porque espera-se que a criança se desenvolva até esse tempo. Então, sim. alguma coisa sobre ciência, metodologias, Aham, trabalham diante disso, como sim, se daqui para frente, a partir dos 14 anos para frente, eu já não tivesse tantos ganhos, né? sim. Porque as principais podas Mas neurais já tem, né? ocorreram. Mas claro que é Mas tem, né? possível, Sim, principalmente quando a gente fala das habilidades sociais, por exemplo, sim.
que sempre é algo, é uma característica muito forte do autismo, um déficit que eles têm, Aham. né? E a gente pode sim trabalhar isso, né? Mas isso é uma verdade, doutor. Além desse desafio, tem outros que as familiares encontram na questão além da Uhum, idade, de dificuldade de encontrar esses profissionais para atender já os adultos. uhum. A família encontra outros problemas que Sim, você pode citar? a gente pode citar vários problemas, né? Eu acredito que quando a família recebe o diagnóstico, né? Sim, é Existem pesado, famílias né? e famílias. E aí algumas famílias elas retardam essa procura por esse diagnóstico. Mas retardam porque não querem aceitar ou Exatamente. porque não encontram profissional? Não, porque não querem aceitar, alguns porque não querem aceitar e não querem lidar com aquilo, né? Aham. E por isso a importância, né? E aí vem um pouquinho da resposta, né, em relação ao que você me perguntou, que é o tratamento com a família, né? O treino parental, né? Que é importante que quando a gente faz o diagnóstico de uma criança autista, a gente entenda que não somente essa criança precisa, né, do tratamento adequado, Uhum. como os seus familiares. Né? A gente sempre tem que pensar, quando eu acolho essas famílias dentro da clínica, Uhum. né, eu falo sobre essa tríade, né, que é a família, escola e a terapia. Sim, O sujeito, né, a criança, ela não é tão somente em casa, ela está inserida dentro da sociedade. sim. Então a gente precisa pensar nessa tríade sempre tendo um mínimo que eu falo de conexão, né, de Aham, fala, de alinhamento, né, porque entendi. a gente precisa trabalhar isso junto. A criança vai para a clínica, por exemplo, ela passa 2, 3, 4 horas dentro da clínica. O que são 4 horas dentro das 24, né? Ela está na escola, outras Tá na 5 e está casa, em casa, né? A maior parte do tempo. tá na casa. Então é muito importante que a gente trabalhe junto com essa família para que ela entenda o processo dessa criança. Quando você fala família, a questão do treino parental, mas Uhum. e as famílias? Te sabe que o autista ele requer um cuidado muito especial, Sim, né? E é rotina que muda, é alguém que deixa o emprego, alguém que diminui carga horária, que negócio todo, muda de bairro, etc. Isso vai afetar na saúde psicológica da pessoa, do pai e da mãe, de uhum. quem cuida, o cuidador. Sim. Já tem um olhar para os pais das crianças autistas, dos jovens autistas, dos adultos autistas? Há esse cuidado da Sem saúde mental dúvida. da família? Sem dúvida, total. É como eu falo, essa família chega e a gente já introduz isso. Por exemplo, dentro da clínica, especificamente falando, Aham, a gente propicia essa questão do treino parental. O que, uhum, que é? É um acompanhamento, né? sim. Para que essa pessoa, essa família, né? É engraçado porque a gente sempre fala, essa mãe, porque infelizmente hoje ainda é uma realidade, né? É, Essas mães, elas fazem um trabalho muito solitário, né? Muitas são abandonadas por esse marido, por esse pai dessas crianças, e então, isso me dói muito, viu? muito, Eu atendi uma mãe que o pai só ajudava com o valor ali e é, achava que aquilo era suficiente. isso. Eu, como pai de criança autista, Tu entendes a eu entendo a necessidade desse necessidade. contexto familiar, Sim, né? Isso é óbvio para crianças atípicas e não atípicas. Mas a gente ressalta dentro o treino parental ou o acolhimento mesmo dessa família, a importância. Muitas vezes essa família também pode estar adoecendo, então a gente tem esse cuidado de estar ligado em todo esse sistema para poder avisar, para poder comunicar, para poder até mesmo, como é que eu falo? Encaminhar. Às sim. vezes essa família, esse pai, essa mãe precisam de um atendimento também, Eu, né? ta- Uma psicoterapia que eu tava seja. conversando com o psiquiatra, a gente usou assim Uhum, a metáfora do avião. Sabe quando cai aquela máscara? Primeiro você sim, coloca a máscara em si para depois ajudar, né? sem Se você dúvida. estiver doente, como é que tu vai ajudar É impossível, Impossível, gente, né? é impossível. A criança vai ser o reflexo do Sim, ambiente em que ela vive. Então, se eu estou adoecida, como é que eu vou cuidar dessa criança, verdade. né? Atualmente, quais são as terapias mais eficazes no tratamento de
A terapia hoje que mais é buscada é o ABA, né? Uhum, O ABA é a análise do comportamento aplicada, sim. né? É a terapia mais conhecida e cientificamente comprovada, Comprovado, sim. né? Então, por si só, ela já tem uma procura bem maior, né? Uhum. Hoje, quando se fala, Que é de senso comum já, a aba, isso, né? isso. E o ABA trabalha uma questão bem estruturada, Aham, né? É, e até a gente tem as terapias convencionais, dependendo do nível de suporte dessa criança, ela talvez precise dessa coisa mais estruturada que o ABA oferece, sim. ou talvez ela precise de uma coisa mais naturalista, ou quem sabe até mesmo de terapias muito específicas. Ah, não, Aham, essa criança precisa fazer apenas uma terapia ocupacional, né, uma psicologia. A aham, psicologia, eu digo que ela é um mote muito importante, né, porque muito difícil a gente falar que uma criança não irá precisar da psicologia em si, né, porque ela sim. trabalha o comportamento, Sim, as questões fundamental, né? emocionais, Sim. né, então ela está inserida em tudo. O aba tem uma carga horária que é, que é indicada para fazer? Vou falar um 10, pouquinho. 20, É. 5, ou depende de cada criança? Depende de cada Depende de cada criança. criança. Geralmente, quando essa criança chega para fazer o ABA, vem a indicação, Aham, né, do médico. E aí o médico já sinaliza um pouco essa carga horária, mas é importante a gente salientar que quem decide, quem dá o martelo final lá na carga horária dessa criança vai ser a equipe que vai fazer a avaliação, né, para o ABA. O médico está lá, ele prescreve e tudo mais, mas quem vai fazer aquele trabalho especificamente precisa fazer essa avaliação para, de fato, dizer qual tipo de carga horária, qual o suporte, né? É muito engraçado, por exemplo, muitas famílias que procuram a aba sempre falam: vai precisar do AT, né? uhum. Que é essa pessoa que vai para a escola acompanhar essa criança ou até mesmo em casa. E nem todas, eu não sou um AS no ABA, né? Uhum. Não é a minha abordagem, Sim. mas a gente trabalha, então eu agrego conhecimento que eu Sim. estou diariamente, né, fazendo trocas com esses profissionais dentro da clínica. E aí, mas nem todas as crianças de fato necessitam de um acompanhante terapêutico, né? Que é Sim. esse AT. E aí, só que fica, né, no imaginário dessas mães que o ABA Se não, se não tiver obrigatoriamente o aba, meu filho não vai vai ter evoluir. um AT. Não, nem sempre é Hum, necessário, né? Sim, É legal a gente poder desmistificar algumas sim, coisas e a gente só interessante. faz isso Importante. através do conhecimento. E a psicologia dentro das escolas? Como é que tá? As escolas estão trabalhando essa parte psicológica das crianças, dos pais? Diga mais. Isso é algo delicado, né? Que eu falo que Parte educacional, e né? fica o recado para essas escolas Sim. estarem mais preocupadas e buscarem mais isso. De fato, ainda é muito embrionário todo esse processo. Tanto quando a gente fala de inclusão, né? Existem grandes escolas, doutor, escolas aí renomadas, que não tem nem psicólogo. Não tem Não psicólogo, tem doutora. psicólogo. Sério. Juro. Olha Porque só, tá vendo? Então, você, quando você procurar uma escola, fica aí já fica a fica a dica, né? dica. Tem psicólogo e Isso. especialista, Isso. né? Às vezes tem um Nessa psicólogo área. que está exercendo outra função lá Aham, dentro, sim. que não é essa do Do acolhimento. acolhimento, da inclusão, né? Isso. Porque não é inclusão no sentido formal, de tá lá, né? Inclusão Não. realmente no sentido material, né? De introduzir De realmente a tudo, criança em né? todo o processo, né? É Exatamente. uma questão educacional, a gente vê que é muito sério, né? Eu tava comentando com os colegas o de respeito. Tipo, recentemente, doutora, só para você ver, Uhum. tiraram um acompanhante especializado de uma aluna para outra, beneficiou uma outra pessoa, e a diretora falou que simplesmente ela achava que aquilo era o melhor e nem fez reposição. Então, te imagine como está a Meu parte Deus. educacional, né? É uma grande luta dessas Grande famílias luta, grande luta. dentro dessas escolas, né? As escolas hoje, quando elas se propõem a ajudar, elas ainda estão muito no âmbito da boa vontade. A gente precisa muito mais do que boa vontade para que ocorra uma inclusão
verdadeira, de fato, né? De fato. E como a Neurability, Neurability, né? Neurability. Está promovendo a inclusão e desenvolvimento das crianças, não digo crianças, que a gente tem que falar dos jovens, Isso, crianças, dos pessoas jovens, autistas. dos autistas, né? A Neurability, a gente trabalha com uma terapia, a gente diz que a gente é centrado na família, né? Então, Sim, a gente família tenta... é tudo, né? É muito importante e, como eu falei lá no início, a gente trabalha promovendo a individualidade dessa criança. Cada criança tem uma necessidade, Sim. né? A gente trabalha com terapias individualizadas e tendo esse segmento de que a criança é um sujeito único, né? E a gente vai trabalhar cada demanda específica. Nenhuma criança é igual à outra, Nenhum. né? Então, eu tenho que promover isso, levar em consideração e conhecer o contexto dessa criança, né? Porque às vezes a gente vê por aí atendimentos em que são atendidas várias crianças no mesmo momento, né? Não existe essa receita. Mesma medicação, mesmo não tratamento, existe essa vai receita. dar certo num e no outro não, Exatamente, não existe essa Não existe. receita de bolo, né? Então a gente trabalha dessa forma, sempre pensando nessa tríade que eu falei lá no começo, né? Que é família, escola e terapia, né? Sim. Ter esse diálogo, ter esse contato, né? Ainda ontem, é engraçado, eu estava trabalhando lá na minha sala, no Shopping Metrópole, e uma nossa supervisora que faz as visitas de treino falou, olha, eu posso ficar aqui que eu vou fazer uma conversa online com uma escola, tudo. Aí eu fiquei lá, trabalhando, ela ficou lá no cantinho, trabalhando também. Curioso para saber o que vai acontecer nessa Isso. conversa. Não, né? e foi uma conversa muito proveitosa. Primeiro, porque era uma escola, tinham duas pessoas do lado de lá, eu acho que eram pedagogas e coordenação da escola, e ela já tinha feito essa visita escolar, e ela estava repassando. Era um mês depois, ela liga, né? Ela faz essa sessão online com as pessoas da escola para saber como está aquela criança depois desse mês, né? Depois dessa visita, dessa troca, né? Que ela leva instruções também, né? E recolhe como é que é essa criança no ambiente. E eu achei muito bacana, né? Eu falei, nossa, eu queria estar gravando isso, falei para a Camila, né? A nossa responsável pelas visitas escolares. E eu falei, eu queria estar gravando isso, porque do lado de lá, elas falaram, poxa, é tão bacana. Essa escola te surpreendeu Muito positivamente. Pelo tamanho da troca, né? E por Aham. ela sinalizar que a gente tem outras crianças e nunca legal. uma clínica nos procurou. Pô, legal. E ela acha a iniciativa Então, muito partiu positiva. da escola procurar vocês. Não, parte da clínica. Da clínica. A clínica procura a escola. Todos os nossos pacientes, eles têm acesso a isso, a visita escolar, Sim. semestralmente, né? Que é esse momento que a nossa psicopedagoga escolar vai lá e faz essa troca, faz a observação Mas em loco. vocês encontram dificuldade, resistência Muita! alguma? Ela está falando a questão da resistência Isso, alguma. e essa foi, escola muito foi acessível. receptiva. Tem escola que marca, remarca, não vai. Não pode. Tá. Não pode isso, não pode aquilo. É muita resistência. Eles acham que a gente vai lá com o intuito negativo, de punição ou de querer ver erros, onde não é isso. Na verdade, vocês vão uma parceria, né? Exato, Uma foi isso que ela parceria, né? falou, né? E ela estava falando lá. É muito bom a gente poder ter essa parceria. Ela falou, a gente tem outras crianças autistas dentro dessa escola que nunca foi nos procurado, né? Então, para quem está nos assistindo, para estar nos ouvindo, qual é o recado que você dá para os gestores escolares? Sejam acessíveis. Ninguém está ali para querer fazer julgamentos e sim trocas de experiência para benefício único, exclusivo da criança. E da família, né? E da família, Da sem família, dúvida. Né? E fica como referência, né? Sem dúvida. Faz. Não há evolução se não houver essa conduta, né? E ali, ontem, nessa conversa, ela estava... o que ele tá? Quais são as dificuldades? Depois em off, tu me diz o nome da escola. Pode deixar que eu te digo. O nome da escola para poder indicar, porque a gente trabalha sem com dúvida. várias pessoas. Olha, tem uma escola tal, tu é psicóloga Turalha, Mirabé. Indicou, falou, né? Falou muito bem, que é uma escola receptiva, né? A gente fica feliz quando isso ocorre, porque isso não é uma frequência, não é. Geralmente é o negativo. A escola não quer, a escola põe empecilhos. E a gente cai naquilo, né? Tem o direito,
mas a escola acaba Exatamente. não obedecendo o que a legislação fala em questão da inclusão, né? Perfeito. Perfeitamente. Além dessa parceria com as escolas, né, que você nessa foi receptiva, Uhum. quais outras parcerias que a Neuroability possui com outros profissionais? A gente tem parcerias aí grandes, né? A gente tem a própria parceria com nossos estagiários. Hoje a gente tem junto a uma faculdade, né, de grande porte da cidade, que hoje a gente está conseguindo fazer. A gente não tinha muitos estagiários, né? A gente não trabalhava com tantos estagiários. E hoje a gente já fechou aí uma parceria onde até os estágios obrigatórios passam a ser clínicos, a gente tem essa Legal, muito parceria. bom. Eu acho que a maior parceria que a gente pode fazer é com a família, né? Com a escola. E é essa que fica, né? Para o desenvolvimento, ou às vezes até mesmo Mas com a de. família é mais tranquilo, né? Isso. Família é Sim, tranquilo. A questão é sim. mais da escola mesmo, né? Ela abrir a Isso. mente para entender que é uma parceria, né? Isso. Às Ninguém ali vezes. está conflitando interesse, né? Exatamente. Às vezes a dificuldade que a gente encontra com a família é da família de fato aderir isso. Porque existem famílias que ainda terceirizam muito isso. Acham, não, eu vou levar o meu filho e a gente precisa que eles estejam de fato com a gente. Eu vou levar meu filho e eles vão cuidar lá. E aí não está acompanhando, né? Infelizmente, a gente ainda tem famílias Entendi. que têm essa dificuldade por N motivos, né? E a gente sempre Mas tenta cuidado, você diz a puxar. questão tempo ou desconhecimento da importância? Acho que Os tudo, dois. os Os dois, dois. né? Porque a gente tem ainda essa questão da saúde com essa medicina um pouco mais retrógrada, de que o médico vai dizer, eu vou tomar o remédio e vou fazer. E dentro das terapias, a gente precisa que haja essa proatividade, Sim, né? sim. A gente faz as parcerias com os médicos, porque como? O médico, fulaninho vai lá, vai ter visita médica. Vamos lá. Pode ir um terapeuta dessa criança lá com esse médico para Aham, fazer essa troca. Isso é sim. muito comum dentro da clínica, né? E os médicos ficam, Legal. nossa, né? Por quê? É o físio, vai lá. Vai lá, ele vai lá no ortopedista, vai ter o retorno. Pode ir Legal. alguém, pode ir um terapeuta ocupacional, pode ir um físio. Vamos lá para a gente ver. E aí tem uma troca, né? Ou seja, o É médico fala importante o direto. compartilhamento de todos que estão trabalhando no cuidado da Exatamente. criança, né? O médico, o Exatamente. psicólogo, o TO, O todos, né? fono, O essa é uma fono, né? equipe Toda a equipe tem que multidisciplinar. estar alinhada, Isso. né? Senão vai conseguir desenvolver Exatamente. o tratamento ideal, né? Muito bom esclarecedor. E com relação, doutora, às habilidades de pacientes autistas, como a Neurability está trabalhando isso? A gente trabalha as habilidades através das metodologias, né? Como a gente falou, o ABA, o MIG, a gente tem, não falando dos autistas, né? Tem o Train e o Pedia Switch, que são para as Aham, crianças e pessoas com deficiência física, motora, né? Então, a gente trabalha através dessas terapias, né? Até mesmo as terapias convencionais, a gente tem pacientes que fazem apenas as terapias convencionais, que chegam à clínica para fazer a psicologia, aham. somente a fono, né? E por aí vai. Voltando à parte de educação física. Temos educadores Tem físicos educadores também, físicos sem lá? dúvida, Super importante também. muito, para trabalhar a questão da psicomotricidade, né? Então, hoje a gente tem é muito importante estar dentro, estar inserido dentro da terapia das crianças, né? A educação física, sem dúvida. É muito importante para todos, né, doutora? A gente vê, assim, eu Sem vejo dúvida. muito negligenciar essa parte de educação, Não. educação física. E ela está diretamente ligado à saúde mental, à questão psicológica, né? Tanto da pessoa que está sendo tratada, criança, o negócio que é falar criança, não, das É, crianças, adultos, dos jovens e isso. também da família, E né? de qualquer De pessoa, qualquer né? pessoa, né? Hoje eu sempre brinco assim que hoje, se você for a qualquer médico, se a gente for pegar em especial um psiquiatra, né? Nós adultos, não existe outra prescrição que seja tão unânime quanto a atividade física, né? Hoje porque a gente, como eu falei lá, sobre a questão dessa medicina, da medicação, né? Todo dia eu vou tomar essa medicação de manhã para colocar, sei lá, vitamina C, papapá. E aí
a atividade física ela precisa entrar dentro Sim. da gente como uma medicação, né? Hoje qualquer médico psiquiatra vai sempre receitar atividade física. E E pra, vocês percebem no dia a dia que as crianças que têm uma atividade física, elas acabam tendo comportamentos, sem sabe, muito melhor do dúvida. que as que não estão ainda inseridas no contexto E elas gostam, e né? elas gostam. Elas gostam porque é algo mais dinâmico, sem dúvida, Sim. né? É algo mais assim que mexe também tem essa questão do lúdico, né? Dentro Aham. da educação física também os terapeutas puxam muito para essa questão da ludicidade, né? E eles adoram. É o momento que eles extravasam, Sim, né? muito bom. Com relação à parte do direito, o que é que você percebe dentro da clínica que os pais, mães, familiares desconhecem que é importante para que o nosso público possa tomar conhecimento? Ó, a gente vem com famílias, às vezes, muito bem informadas dos seus direitos e, às vezes, com famílias com zero Zero conhecimento dos seus conhecimento. direitos, né? Então, assim, a gente tenta orientá-los, né? Tem dentro da... A gente tem uma parte jurídica que Uhum. trabalha com a clínica, não diretamente com os pais, eu diria, né? Mas o que a gente pode buscar de informações sobre esses direitos e tá repassando a gente faz. O treino parental também é um momento para isso, Sim, né? sim. Que a gente orienta mesmo, né? Esses pais dos seus direitos, né? Legal. Às vezes um pai não sabe que tem direito à questão do transporte, como é que faz para tirar a carteirinha, Sim, né? Do autista. E assim a gente tenta estar se atualizando, óbvio, para estar repassando isso. muito bom. É importante saber dos direitos, né? Mas que eu to- Fundamental, né? é, toco de novo naquele assunto. Não basta apenas conhecer. Você tem que também fazer valer esse direito, né? Porque a Perfeito, gente, doutor. não é possível que uma diretora de uma escola, de uma grande instituição em Belém, ainda não respeite, de repente, um direito de uma criança ter um É, monitor, um assistente dentro de uma sala de aula. isso. E acaba retirando, né? A recusa, né, A de algumas recusa. escolas de fazerem o PEI, que é o Programa de Ensino Sim, as Individualizado, escolas, né? É uma né? luta, né? Nossa! Gente, tem lugares que eu digo é uma humilhação, né? Parece que a gente está... A gente só está querendo resguardar o direito daquela criança, né? Então, dentre as nossas crianças, a visita escolar, né, ela também está lutando por isso, né? Aham. O PEI é um direito, Sim, né? sim. E às vezes, mas essa criança precisa de fato. O questionamento dessa escola sobre a obrigatoriedade e necessidade real que aquela criança possui. Exatamente. Até pro avanço da criança tem que saber a individualidade dela. Cada um tem uma Isso, necessidade, né? Olha, essa criança tem necessidade disso, então eu tenho que fazer isso. Se isso. você for generalizar, não É, vai conseguir, né? Fazer com que ela evolua. E aí vai trazer um problemaço para a escola, para a família, para a sociedade sim. de um modo geral. Essa parte do PEI, como a gente vê as escolas não querendo aceitar uma resistência Isso. E danada. no fim, quem sai de fato prejudicado é o autista, O né? parecer 50 que está aí do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, tá esse questionamento, uns favoráveis, outros não. Quem lê fala, cara, tá tão bonito isso aqui, tão bom, tão, Tão óbvio. tão óbvio. Qual é a dificuldade aqui É, de se aceitar, né, de implantar, de criar de um... Dentre as escolas particulares, a questão do que a inclusão, ela vai querer, requer um investimento, Sim, né? Mas ainda assim é um investimento ínfimo perto de tudo, e isso é um direito. Então exato, as escolas elas são obrigadas. Então é um absurdo a gente ver e saber que existem famílias aí brigando por algo que deveria ser oferecido exato, se naturalmente. desgastando, né, emocionalmente, porque veja bem, quando você contra o seu filho sem aquela assistência, às vezes Uhum, deslocado numa sala, não está integrada brincando na atividade física, né? Educação física, está de sim, lado. Você olha, que isso? Onde é que é. onde é que está aqui a inclusão que vocês falaram, que é uma escola inclusiva? Onde é que está essa inclusão? Não, é triste, né, de ver o tanto quanto a gente ainda precisa avançar em algumas coisas. É engraçado que nesse movimento, às E às vezes, vezes e até os profissionais também sentem, né, doutor? Você deve sentir sim, bastante, como advogado, sinta às vezes,
Não acredita, aí fica Ainda assim. estamos nisso? Ainda tá nisso, aí fica com aquele negócio. Não, quem é esse cara que eu quero ir lá resolver logo isso aqui, meu amigo? Exatamente, Que a gente história já é está essa? passando por isso. E é engraçado nessa questão das escolas. Dentro da clínica, a gente tem crianças que estudam em escolas particulares e a gente também tem crianças que estão nas escolas públicas, né? Seja do município, do estado. E, às vezes, a gente ainda observa uma maior facilidade e vontade, não é nem vontade, as escolas públicas, às vezes, elas fornecem com mais facilidade, Receptividade sem dúvida, do que a as questão particulares. do acompanhante terapêutico, a Pô, questão do legal. PEI. Se Muito tem, às bom vezes, saber. menos trabalho com as escolas públicas do Pô, que com as legal. grandes escolas particulares. Pô, muito legal saber É. disso, que as escolas públicas estão Isso, à frente das escolas particulares. exatamente. Eu digo porque isso Você tem ideia de que eu vivo isso diariamente falando com essas famílias. Então, isso é baseado na minha própria escuta Sim, de clínica, já do né? teu, já no dia a dia ali fazendo, das Isso, escolas. exatamente. Ah, olha onde está, né? É, Mas é muito bom saber que as escolas públicas, sim, pelo menos com relação a isso, né? é. Dessa facilitação do PEI, de Elas receber, estão entregando entregando melhor. muito legal. Muito bom saber disso. Exato. Doutor, estamos chegando ao nosso final do podcast. Passa Nem muito vi a rápido. hora passar. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa, né? Mas Passa graças a muito Deus, rápido. que Gostaria de bom. considerações finais, algo a mais que as famílias precisam saber aqui sobre a questão dos direitos, terapia, tratamento, enfim, Sim. que você da sua convivência. Assim, eu gosto sempre de agradecer. Esse mês é um mês muito importante, né, para todos nós da clínica Neuroability, estivemos durante esse mês todo sendo convidados para momentos como esse, né, para iniciativas de conhecimento, né, de passar isso, de fazer essa troca. Então, meu recado às famílias, principalmente a você que está tendo seu bebê, iniciando com a sua criança aí, é observar, ficar ligado aos pequenos sinais, procurar ajuda profissional num momento que você sentir que é um atraso, né? E buscar as informações, porque hoje, para os autistas, o tempo é muito importante, né? E quanto mais cedo a gente começar as intervenções, o melhor resultado a gente vai ter para o futuro dessa Sim. criança. Agora, Né? só para finalizar, quando você falou observar, quais são as dicas para observação? Só para quem está O, nos assistindo, ouvindo, já ficar ali já. O autismo, né, o TEA, o transtorno do espectro autista, ele tem como principal déficit a comunicação, os movimentos repetitivos e a questão sensorial, né? Então, as habilidades sociais, a gente precisa estar. O seu filho está muito isolado, o seu filho fixa muito o olhar em algum lugar, ele não faz aquele contato visual recíproco, né? Às vezes, até na hora do amamentar, a criança não faz aquele contato. Aquela criança na escolinha que talvez esteja um pouco mais isolada, esteja com algum comportamento não adaptativo, de movimentos estereotipados. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, né? E ir buscar uma ajuda, um atraso na linguagem, né? Que é a comunicação. Tudo Então, você isso. que está nos assistindo, está nos ouvindo, aí essa dica é super importante. A questão da amamentação já dá para perceber quando não fixa o olho, né? Olha, É você, um então, termômetro é um também. termômetro, a questão de isolamento, importante, Isso. né? Muito obrigado, doutora Alia, Eu pela que agradeço o sua convite, presença doutor. aqui, pelo ter aceitado aqui o nosso convite, ter Muito falado. bacana a sua E iniciativa. achei muito interessante, muito legal saber que as escolas públicas estão à frente das escolas particulares com É o que eu relação a alguns sinto dentro pontos. da Que clínica. as escolas particulares, quem está nos assistindo, ouvindo, por favor, Isso. Porque deixem trabalhar. deixa a gente Deixa trabalhar, ele vamos ser trabalhar. parceiros, vai ser Isso. melhor para todo mundo e principalmente para essa criança, né? A gente faz infelizmente, essa observação porque as escolas públicas, dentro da precariedade que a gente sabe e das dificuldades, conseguem entregar algo menos dificultoso. Então significa que não é nada difícil para as escolas particulares, com muito mais estrutura
Sem também dúvida. cumprir, né? Alguma tá aí, só depende delas. Muito obrigado, que fica uma Ai, que lembrancinha para legal, você. obrigada. A gente adora o mimo. Obrigada, Obrigado, doutor. que eu agradeço. E para quem vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, não perca esse episódio. Muito bom, muito bacana falar que a doutora Alia trouxe aqui informações relevantes. Eu tenho certeza que você aí que não assistiu, que nos ouviu, vai procurar saber agora realmente seus direitos e Uhum. fazer exercê-lo, né, doutora? Não Exatamente. deixe, não recue nem um centímetro, Nem né? para a saúde mental, né? Hoje é o remédio. É o É o remédio. remédio. Vamos cuidar da nossa saúde física para que o mental também acompanhe tudo isso, né? Exato. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar sobre esse podcast, no qual falamos aqui com a doutora Alia sobre a importância da psicologia e da saúde mental e física das crianças, familiares, como todas as pessoas autistas, né, doutora? Sem dúvida.